Oi, gente! Hoje vai ser um Arrume-se Comigo. Para onde? Ainda não decidi para onde que eu vou. Eu sei que eu vou ter que sair para resolver uns documentos. Não sei se eu vou estar gravando, né? Porque eu vou estar na rua, mas enfim. Esse penteadozinho, que tem ele é espichadinho assim. Olha, ele atrás. Gente, eu acho que são as japonesas que fazem um coque e elas deixam espichado assim, pra cima. Aí eu acho tudo super bonito. Gente, hoje vai ser um videozinho de íntimas pra conversar, pra falar, né, como tá sendo aqui, né. Minha experiência também, né, tudo que eu tô sentindo depois de 3 anos fora do Brasil. Sei lá, eu acho que eu preciso compartilhar essas coisas porque eu acredito que muita gente daqui pra frente vai começar a viajar pra fora. Eu acho importante a gente começar a abranger, falar e incentivar mais as pessoas a conhecerem o mundo exterior, né? Tipo, conhecer a Europa, conhecer outros países, ter vontade também de ir aos Estados Unidos. Eu acho que todo brasileiro, pelo menos uma vez na sua vida, ele tem que se auto-incentivar a algum momento a economizar dinheiro para viajar para fora e para conhecer pelo menos um país diferente da cultura do Brasil. Mesmo que seja aqui pro lado, Argentina, Chile e tudo mais também. Eu acho importante e valioso a gente ter esses contatos, a gente saber como que é a cultura, a diferença de outros lugares, entendeu? Até mesmo para estudar, para saber como que é, eu acho fascinante. E eu lembro de um momento marcante também da minha adolescência, que eu estava num congresso numa igreja e que eu frequentava, né, na minha adolescência. E nesse congresso vieram pastores americanos, que era da mesma igreja, instituição que eu frequentava na época. E essa igreja também tinha nos Estados Unidos. E eles eram pastores lá. E eles vieram aqui no Brasil pregar aqui na igreja do Brasil. E aí, eu achei foi muito marcante isso, né, na minha vida, porque como eu falei em outro vídeo aqui, desde os 12, 14 anos, né, eu tomei ciência dos meus sonhos, do que eu queria, né, de conhecer culturas e tudo mais. Foi engraçado uma frase que ele falou, né, que ele começou a contar o relato, a história dele com relação a ir para outros países, conhecer outras culturas, né, porque ele fazia ações sociais, era basicamente como se fosse também um missionário, onde ele ia para outros países fazer ações sociais, ajudar e tudo mais. E ele chegou lá no congresso, que era um auditório enorme, e perguntou: quem aqui já foi para lugar tal? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ah, lugar X, Y. Ninguém levantou a mão. Aí ele foi e falou assim: quem aqui já viajou para fora do Brasil pelo menos uma vez? Gente, tinha um auditório de mais de 200 pessoas, ninguém levantou a mão. Você tem noção do que é isso? Óbvio que, tipo assim, a igreja estava inserida em um lugar onde todas as pessoas tinham classe baixa. Resumindo, eram pessoas que tinham uma classe social baixa, então muitas daquelas pessoas nem sequer tinham estudo concluído os estudos, né? Então, eu acho que ele não tinha muita noção, talvez, da realidade que era das pessoas que estavam ali, né? Que ele estava pregando naquele congresso. Porque, gente, eu achei assim bizarro como ninguém, de 200 pessoas ou mais que tinha naquele lugar, ninguém levantou a mão. Tipo, ninguém nunca teve contato com uma cultura diferente do Brasil, ou viajou para fora do Brasil, ou ao menos saiu do Rio de Janeiro, gente. Foi chocante isso, né? Porque eu fiquei assim, cara, a gente brasileiro, por conta da economia do nosso país, da dificuldade, da desigualdade social, muitos de nós a gente não consegue viajar, economizar um dinheiro, fazer uma viagem fora do nosso estado, porque existem vários outros impedimentos, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que falar sobre isso e estimular também as pessoas também a acreditarem nelas mesmas, porque só porque você tem uma condição não tão boa assim agora, não quer dizer que isso vai se perpetuar lá na frente, não quer dizer que um dia você não consiga, nem que seja por influência de alguém ou por ajuda de alguém também fazer uma viagem, né, internacional. A gente sempre tem que pensar positivo, por mais o quão difícil seja a nossa realidade ou a sua realidade, né? A gente tem que sempre acreditar que o universo vai trazer o melhor para nós, uma hora ou outra. E se você tem essa vontade, ela vai se concretizar, não importa como. Enfim, eu acredito que muitas pessoas não têm isso na mente de viajar para fora, são conformados com a própria vida porque já estão sem esperança. Mas, gente, a gente tem que confiar naquela frase, né? A esperança é a última que morre. Então, vamos acreditar que tudo com o tempo vai se acertar e que as coisas vão melhorar, né? E que a gente tem que acreditar até o último minuto naquilo que queima no nosso peito. Se você sente
que uma viagem internacional que queima no teu peito, conhecer outra cultura que queima no teu peito, e eu ir no país específico que queima no teu peito, você não pode desistir desse sonho. Por mais que ele demore a chegar, por exemplo, você sempre quis viajar, conhecer, ir pra fora. Mas você já tá com 70, 80 anos de idade, não importa se isso vai acontecer cedo ou tarde. Pelo menos uma hora vai acontecer. E a gente tem que ficar nisso. Os meus amigos sempre falavam assim, Thay, quando você começa a morar fora e você começa a entender os costumes, os hábitos do outro, você quando volta para sua terra natal, você nunca é mais o mesmo. Resumindo, parece que você nunca é mais tão pertencente a um lugar como no outro. Parece que você tem diversos encaixes. Eu acho que é assim que pode se falar. E eu não entendia quando ele falava isso, porque ele já estava morando fora do Brasil há 10 anos, basicamente. Ou mais de 10 anos, eu não me lembro, mas é por aí. 10 ou mais anos. E ele falava que ele vinha visitar o Brasil, mas ele não conseguia mais ficar no Brasil. Ele tinha até uma vontade no peito dele de voltar a morar no Brasil, mas, sei lá, ele não se sente mais pertencente ao Brasil porque ele já conheceu vários lugares, culturas, já morou em outros países. E ele, sei lá, cara, ele não se sente o mesmo desde quando ele saiu do Brasil. E eu falava pra ele que eu tinha muito medo de vir pro Brasil visitar e eu queria ficar. Porque, querendo ou não, eu comecei um projeto fora do Brasil, né? E aí, com a melhoria da vida da minha família aqui e as dificuldades lá de fora, eu quase pensei em desistir, gente. Então, eu tinha muito medo de vir pro Brasil, visitar minha família e não querer voltar mais, jogar tudo pro alto. E eu falava isso pra ele e ele falava que não achava que eu ia vir pro Brasil visitar e ia querer ficar, não, porque por conta da situação. Quando você tem essa predisposição dentro de você de conhecer o novo, de se reinventar e de conhecer, sabe, cultura, e você se deslumbra pela cultura do outro, tem vontade de acessar a cultura do outro país e tudo do outro, você não se contenta mais com a sua vida adiante, é tipo isso. E aí ele achava que, ele falava, eu ficava com esse medo, ele falava que não achava que ia acontecer isso comigo. Que na verdade, eu ia passar um tempo, mas eu ia logo querer voltar. E paz, nem eu acreditava nisso. E eu passei uma parte da minha vida em Portugal e eu peguei alguns ranços, alguns estresses, alguns traumas que me fizeram quase desistir de ficar em Portugal. E aí o meu escape foi vir pro Brasil visitar minha família, matar a saudade, ver como que as coisas estavam aqui, resolver as minhas documentação, né, de escola e diploma, gente, porque eu preciso me profissionalizar urgentemente para me sair de subemprego em Portugal. E, enfim, começar a investir na minha inteligência, nos meus estudos. Eu mesma, né, gente? Algumas pessoas olharam pra mim e acharam que minha mãe me banca. Principalmente quando eu fui viajar pra fora. Sendo que não, gente, ai, quem me dera, gente, se minha mãe me bancasse. Desde quando eu saí de casa. Seria o meu sonho. Mas a minha mãe me criou justamente pra me ser independente, principalmente financeiramente. Então, eu às vezes eu não consigo nem pedir pra ela pagar uma conta pra mim, porque eu já me sinto culpada, sabe? Porque se eu sou adulta, eu tenho que assumir minha responsabilidade de adulta. A conta é minha, a conta não é da minha mãe. Nesses 3 meses, gente, o que eu tô sentindo tipo, nos 2 primeiros meses foi uma maravilha, foi bom de poder descansar. Me desintoxiquei, né, gente? Porque foram 3 anos que eu só fiquei em Portugal. Eu não viajei para outro país. Eu acho que isso também ocasionou também o meu estresse, porque o meu sonho de ir para fora era justamente conhecer outros países. Mas eu tenho um problema chamado base não, um problema chamado querer sentir segurança nas coisas. Então, gente, a minha segurança eu colocava no material. Era eu ter um apartamento bom, uma casa boa, decorada do jeito que eu bem queria. Então eu trabalhava e fazia de tudo para me conseguir ter uma casa com um apartamento com uma estrutura bacana, para que quando eu voltasse para casa eu olhasse ao redor e visse assim, cara, estou trabalhando, estou acabada, exausta, o pó da rabiola, mas está valendo a pena porque eu estou trabalhando e eu estou vendo o resultado, né, do meu trabalho. Só que isso, gente, uma hora cansa, né? Porque quando você vai ver, você tá vivendo num círculo vicioso, onde você só tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e você tá esquecendo de aproveitar a sua vida, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a ficar sem paciência e estressada porque eu tudo queria ou economizar dinheiro ou achava que era caro demais para poder investir em mim ou comprar, etc. Né? Porque eu queria só investir no meu apartamento, nos meus móveis, em coisas para casa, gente. E isso é ruim, né? A gente precisa ir lá comprar uma roupa, a gente precisa ir num restaurante bom, entendeu? A gente precisa investir também
no que a gente quer no futuro, no sentido profissional, de carreira. Enfim, eu não sabia fazer essas divisões muito bem, né? Sem contar o fato de eu querer tudo para ontem, né? A pressa. O estar acelerado para coisas que elas precisam de tempo para acontecer. Então, isso tudo me atrapalhava bastante. Então, eu fiquei em uma fase da minha vida que, com os meus trabalhos, né, principalmente com atendimento ao público, eu acabei pegando como se fosse uma intoxicação. Uma intoxicação, porque eu respirava muito aquela cultura e eu era muito padronizada, então parecia que estava me dando um ar de estagnação e de. Como se fosse uma coisa que estava me intoxicando mesmo, gente. Então, eu precisava sair um pouco ali daquele ambiente para me respirar, basicamente, voltar para mim, colocar meus pensamentos no lugar para depois voltar. E de fato, gente, eu vim pro Brasil, me desintoxiquei, né? Vamos dizer ali, né, do contato ali de Portugal, né? Só contando a minha experiência, não tô falando que a cultura é tóxica ou coisa assim, não, tá, gente? Eu tô falando, tipo assim, já que eu tenho um sonho de ter contato com outras culturas, conhecer o outro, não sei o que, essas coisas. Então, eu tava absorvendo muito, né? Eu tava absorvendo muito, então, meio que eu tava ali me perdendo, talvez, da minha essência. Uh, não sei, gente. Parecia que tava me dando. Sei lá, não sei explicar em palavras. Eu sei que eu tava ficando estressada já e eu precisava respirar outro tipo de cultura, nem que fosse a minha própria, entendeu? Então, eu vim pro Brasil e foi uma válvula de escape. Agora estou de boa, estou de volta, como se eu tivesse pegado oxigênio de volta de novo e eu pudesse. E estou pronta agora para experimentar outros ares, né? Como se fosse isso. Agora eu tô no meu terceiro mês aqui, eu vou embora dia 30 de outubro. E eu acho que estou um pouco enjoada também. Não sei. Fiquei muito tempo assim, fora, no meio de pessoas que tinham outro costume, onde as cidades são totalmente diferentes, são mais calmas, as coisas tendem a ser um pouco mais leves, né? Mais pacíficas, né? Porque tudo aqui no Brasil é muita correria, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Então, eu acabei absorvendo e tendo um temperamento mais brando, talvez. Mais devagar. É como se eu não quisesse mais atropelar, né? As coisas, os acontecimentos da vida. Eu tô tipo, deixa a vida me levar vivendo agora da melhor forma possível. E é isso, tudo bem. Se aconteceu bem, se não, bem. E para algumas pessoas que estão próximas, isso pode parecer meio que chato, ruim, falta de interesse e tudo mais. Sendo que não é bem assim, gente. Eu acredito hoje em dia que tudo tem um tempo certo para acontecer e eu não vou atropelar o tempo mais das coisas acontecerem na minha vida. E aí eu notei que a gente, né, aqui no Rio de Janeiro é muito barulhento. A gente tá sempre acelerado, estressado. A gente tá sempre. Acontece problemas em situações mínimas. E a gente tá sempre querendo culpar o outro, arrumar problema, confusão. Muitas das vezes a gente tudo, né, quer arrumar um barraco, uma briga. E eu não tô julgando, gente. Eu só tô falando que eu já fui assim também, entende? Hoje em dia eu não sou mais assim porque eu vi que eu tinha esse tipo de temperamento e eu mudei. Porque a partir do momento que você é uma pessoa que você briga, questiona e tudo, você quer levar a peito e fazer barraco, isso gasta muito a tua energia. E você vive enfiado em confusão o tempo todo. E esse estilo de vida é o estilo de vida que eu não quero mais ter, entendeu? Hoje em dia parece que vivo, eu vivo em busca de paz o tempo todo. Eu sei que um dos nossos maiores crescimentos da vida vem com a dificuldade, vem com o desconforto, mas eu tô numa fase da minha vida que eu quero buscar o conforto e a paz. Tudo na minha vida hoje em dia eu quero paz, paz, paz. Paciência, tranquilidade, tudo. E tem gente que é tão acelerada que não entende o porquê que eu hoje em dia sou assim, né? Porque a Tainara, a Thay de antigamente, era uma pessoa extremamente acelerada, temperamental, que queria as coisas pra ontem. E brigava, e queria ter razão em tudo, e isso e etc. E hoje em dia a outra Thay é uma pessoa calma, é uma pessoa que tenta, né, explicar de forma paciente as coisas, compreender, ser o mais pacífica possível para não atrair confusões, problemas e não se meter também em problemas. E é isso. E é muito engraçado porque eu vi um post onde
falava assim, ai, caiu meu pizza. E eu vi um post que falava assim, ah, você sempre pedia pro universo independência. E aí o universo te deu contas em um lugar basicamente pra você morar, entendeu? Pra você ser independente. Ah, você pediu paciência e o universo te deu situações para que você pudesse ser mais paciente, né? Você pediu novas experiências, né? E o universo te levou para outros lugares. Era um post basicamente tipo assim. E aí, basicamente, é como se eu estivesse vivendo já aquilo que eu pedi pro universo lá atrás. E é de fato. Eu, com 12, 14 anos, falava que eu queria viajar, que eu queria conhecer o mundo lá fora. E com 20 anos isso aconteceu. E quando eu cheguei ali aos 23, eu estava perto de desistir. Pensei em desistir várias vezes. Quando eu vim pro Brasil agora, eu estava com vontade de desistir, de ficar. Mas foram acontecendo coisas que foram abrindo meus olhos e falando, cara, eu comecei algo que está correlacionado ao meu sonho. O universo me deu algo, esse algo, em parcial, porque eu ainda não fui em todos os lugares que eu quero. Mas em parte o meu sonho e em parte o meu sonho está se concretizando aos poucos. E quando parece que eu tô chegando próximo ao meu objetivo, eu vou desistir. Por quê? Porque eu não quero lidar com o desconforto, que é talvez trabalhar com uma outra pessoa que tem pensamentos, valores e atitudes diferentes da minha. Porque eu acho que, gente, a minha maior dificuldade com relação a morar fora, a morar em Portugal, eu não acredito que seja os portugueses ou a cultura seja diferente do que é aqui no Brasil, mas é o trabalho. Eu tenho um problema muito grande com relação ao trabalho, gente, porque eu não consigo seguir ou me dedicar a coisas que não estão alinhadas com aquilo que eu acredito. Eu não consigo dar tudo de mim em algo que eu não quero pra mim, entende? Por exemplo, se eu quero trabalhar, por exemplo, com internet, e eu sei que a internet é um trabalho que exige um tempo, uma dedicação maior da minha parte. Por que que eu vou me desgastar em outro trabalho que eu não quero e que eu não vejo futuro pra mim? Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, eu acho que se eu quero trabalhar com internet, eu tenho que estudar coisas que são correlacionadas à internet. É uma fotografia, edição de vídeo, marketing, propaganda e publicidade. Eu tenho que fazer esse tipo de coisa, ou uma moda. Então, para que que eu vou me dedicar, dar 100% de mim no caixa de um supermercado? É isso que eu tô querendo dizer. Óbvio que eu vou fazer o meu trabalho, como me é pedido, da melhor maneira possível, mas eu não vou dar aquele 100%, sabe? Eu não vou querer abraçar o mundo em um trabalho aonde eu sei que eu não vou ficar ali, entende? E esse está sendo um dos meus maiores problemas em Portugal, que me deu vontade de desistir de bastante coisa. E o que me deu esperança de novo de estar fazendo vídeo e trabalhar com a internet foi a Twitch. Acho que isso é extremamente importante, né? Porque eu nunca pensei que as pessoas iam me abraçar tanto na Twitch, assistir as minhas lives, conversar comigo quando eu não fizer live, as pessoas sentirem falta de me assistir, de falar comigo, de passar aquele tempo comigo. E como que as pessoas me ajudaram tão rápido a monetizar o meu canal da Twitch. Óbvio que quando eu vim aqui pro Brasil, eu parei de fazer live porque a internet da casa da minha mãe não é boa. E a live ficava caindo direto. Mas quando isso começou a dar certo na minha vida, eu vim pro Brasil e acabei ficando mais tempo do que eu deveria aqui. E eu fiquei assim, cara, eu não acredito que um sonho meu começou a dar certo e eu deixei de mão pra ficar num lugar que eu sei que não é pra mim estar agora. Entende? Por mais que muitas pessoas não entendam. Porque o que eu mais escuto é as pessoas falando o quão eu tenho que ficar no Brasil e não voltar mais. Mas as pessoas não entendem o que queima no meu coração, o meu propósito e o que foi revelado pra mim quando eu era jovem adolescente, que eu acredito até hoje. Porque uma vez foi me falado que Deus iria me levar para os quatro cantos dessa terra. E eu acredito nas promessas de Deus, por mais que hoje eu não tenha religião, gente. Eu não tenho religião, não sigo nada. Eu tenho a fé em mim, em Deus e no universo, somente. Mas adoro aprender sobre religiões e ter experiências com outras religiões e fazer uma parte ali, uma participação, né? Conhecer sobre a cultura do outro, que nem eu falei, mas eu não gosto de me associar à religião, porque eu acho que, enfim, né? Não é algo que me faça bem, porque a religião, ela exige de você um regrismo. E eu não gosto de seguir regras, entendeu? Que possam vir estar limitando ali a minha vida, a minha forma de viver. Né? Porque a religião, ela exige também de você abdicar de coisas, sacrifícios. E toda religião é assim. E, gente, eu não tô disposta a sacrificar nada da minha vida e de fazer as minhas vontades, os meus gostos em prol de religião. Nada contra quem faz, né? Porque cada um faz aquilo que acha certo, bom, ou o que faz bem pra si mesmo. No meu caso, a religião não funciona.
entendeu? Então, basicamente a minha religião é acreditar naquilo que me faz bem. Me faz bem sem prejudicar o outro, né? Porque nem sempre aquilo que faz bem pra gente vai fazer bem pro outro. Então, eu basicamente sigo as minhas próprias crenças, né? Por exemplo, se naquele dia, naquele momento, eu estiver mais propensa a falar de Deus, eu vou falar de Deus. Se naquele outro dia eu estiver mais propensa a falar de Buda, eu vou falar de Buda. Se no outro dia eu estiver mais propensa de falar sobre teoria da relatividade, Big Bang, e falar sobre ciência, eu vou falar sobre ciência. Se no outro dia eu estiver mais propensa a falar sobre espiritismo, espiritualidade, entidades orixás, eu vou falar sobre entidades orixás, daquilo que eu sei. Mas isso não quer dizer que eu seja praticante de nada. Simplesmente. Mas sim que eu gosto de estudar e saber como que funciona cada coisa. E o que faz bem pra mim, eu vou pegar, e o que não convém, eu vou descartar. Simplesmente. Então eu vivo a minha religião dessa forma. Acreditando em mim mesmo. E claro, numa força superior, né? Que é Deus. Que isso aí a gente não pode negar que Deus existe.